Olá, amantes da música brasileira! Hoje estamos aqui para trazer um livro espetacular, um livro de poemas. É esse livro aqui chamado As Coisas de Arnaldo Antunes. Já vou meter um poema aqui para vocês. Todas as coisas do mundo não cabem numa ideia, mas tudo cabe numa palavra. Nesta palavra, tudo. Esse poema eu via há muito tempo, quando eu era criança, lá no Castelo Rá-Tim-Bum, aquele gatinho, lembra? O gato da biblioteca? Ele contava esse poema, eu achava um poema espetacular e mal sabia eu que era do Arnaldo Antunes. Vamos falar sobre esse livro agora, mas primeiro deixa aquele like, ajuda a gente pra caramba, sempre lembrando vocês. Não é inscrito? Se inscreva no canal, também ajuda pra caramba. E não é membro? Seja membro do canal por R$ 2,99, o plano mais baratinho aí, ajuda já o canal pra caramba, já é o bastante pra gente. E acredito que não vai fazer falta pra muita gente assim, né? R$ 2,99 tá tranquilo, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre esse livro maravilhoso, As Coisas, o livro de 1991, um livro aclamado do Arnaldo Antunes, prêmio Jabuti de literatura, não é? Prêmio Jabuti na categoria poemas, então não é um livro qualquer. Essa foi a primeira vez que Arnaldo ganhou o prêmio Jabuti e ele veio a repetir esse feito com o livro Agora Aqui Ninguém Precisa de Si, que era o mais recente dele. Então o Arnaldo Antunes não é um poeta qualquer e vocês vão perceber o tipo de poética dele aqui já. Essa minha edição, né, é uma edição mais recente, né, até porque é de 91, deve ser uma raridade, né, o pessoal que tem da época. Mas essa aqui tem uma coisa engraçada, olha, o poema que eu li aqui tem um marcador de texto, que o marcador de texto veio nele mesmo. Olha que engraçado. Você destaca aqui, ó, no seu livrinho e... E aí você tem um marcadorzinho de texto do próprio livro. Olha que sensacional, não é? Essa capa maravilhosa aqui, olha que capa que faz todo sentido, inclusive faz muito sentido com os poemas. Vocês vão ver aqui que essa capa não é à toa que ela é desse jeito. Ela foi desenhada pelo próprio Arnaldo Antunes e pela Zaba Moreal, que era então a mulher dele naquele período. Então é uma capa que é muito bem pensada. As ilustrações são da Rosa Moreal Antunes. E quem é a Rosa Moreal Antunes? É a filha do Arnaldo Antunes. Então olha aqui essa ilustração. As ilustrações são essas, são ilustrações de criança mesmo, porque ela era uma criança, então o livro traz a ilustração de uma criança, então sempre tem essas imagens que não se dá direito para entender o que é, ou não se tem exatamente o que vem a ser essas figuras, são formas quase que na cabeça da criança faz sentido, mas que às vezes nem pode fazer tanto sentido para a gente assim. Novamente, é um livro que são ilustrações que fazem sentido com esse livro, porque Arnaldo Antunes aqui, ele é o fotógrafo do invisível, né? Ele coloca o holofote naquilo que você não está prestando atenção, que é basicamente o que faz um olhar de uma criança. Crianças fazem perguntas que você não estava notando, né? Crianças colocam na sua frente coisas que você já julga tão comum que some no meio da sua razão aí. Então Arnaldo Antunes consegue pegar essas coisas que você não consegue ver e que uma criança vê perfeitamente e joga uma luz sobre aquilo e traz poemas sensacionais. Aqui também o poema é em prosa, né? Então você percebe que o importante aqui não é você ver os versos como eles estão disponibilizados, mas você tem que ler respeitando os pontos, porque ele é em prosa, ó. Ele tá na página inteira aqui como se não fosse um poema, como se fosse de fato ali um conto, qualquer coisa desse tipo, mas não, é um poema, então tem que se prestar muita atenção. É lógico que as palavras são bem trabalhadas aqui e é lógico também que é muito importante a gente entender que a rítmica faz muita diferença na leitura, faz o poema ficar muito mais, digamos assim, ter o efeito que o Arnaldo Antunes talvez tenha procurado. Eu vou dar um exemplo aqui, na verdade, num poema, eu vou ler um poema de uma maneira maluca, porque olha, esse é um poema que não tem pontos, ou seja, é como se fosse um verso só até o fim. Então a ideia que ele dá aqui é, não há reflexão, seria legal que não houvesse reflexão na leitura desse poema. Olha só que interessante. Então vou tentar ler sem reflexão e tentar achar alguns pontos aqui para respirar, porque ele não me dá ponto final aqui para respirar. Em cima, de cima, assim, acima, sobre, alto, de alto a abaixo, debaixo, ao lado, atrás, e de lado a lado, detrás e sob, acolá e além, de ali e depois, pelo centro, entre, de fora, dentro, na frente, e já de agora em frente, e daqui de fronte, através e rente, no fundo, no fundo, no fundo.
em pé de repente, perto, envolvido, em torno, envolvendo, em volta e por volta de e também, no meio, na mosca, no alvo, na hora, fora daqui, mais a poucos pés, pouco a pouco, aos pés, através, atrás de viés, e ainda mais e no fundo, no fundo, no fundo. E antes de então, e então, durante, e enquanto aqui, por enquanto, adiante, avante, acerca, e portanto ao longo, ao redor, e lá nos arredores, nos cantos, cá de passagem, logo tangente, longe, distante, e onde, no mundo, no mundo, no mundo. Olha que coisa interessante, não é? Então você percebe que aqui algumas coisas têm o efeito porque ele é falado assim sem ter muita reflexão do que está sendo falado. Algumas palavras, pela similaridade, vão se confundindo ali. É esse que dá a sensação dinâmica do poema, né? A sensação de movimento. E olha, e aqui é interessante que ele acaba no mundo, no mundo, no mundo. Ele não põe ponto final, como se você tivesse que falar no mundo, no mundo, no mundo e voltar em cima, de cima, entendeu? Como se não tivesse fim, uma coisa circular. Lembrando aquele poema do próprio Arnaldo Antunes, da música dos Titãs, que é o que não é, o que não pode ser, que não é o que não pode ser, que não é, que você percebe que, depois de muito tempo, você percebe que é só um círculo repetindo a mesma coisa. Sensacional, não é? E aqui tem muito disso, afinal, o trabalho do Arnaldo Antunes com essa coisa da palavra era muito fixo, antigamente, principalmente logo após a saída dos Titãs, e aqui foi logo depois da saída dele, então foi um pouco antes daquele trabalho chamado Nome, que era um trabalho que trazia, além de um VHS, um livro também e um disco de vinil, ou seja, ele tinha imagem, tinha a folha e tinha o som. Tá impresso no papel, imagem, audiovisual, não é? Ou seja, coisas se mexendo, e o vinil também. Além de ser um projeto caro, na época foi um projeto também muito audacioso e que não foi uma boa estreia solo do Arnaldo Antunes em termos de mercado. Artisticamente um sucesso, mas de mercado complicado, não é? Então ele teve que voltar às músicas mais, digamos assim, normais, né? Se é que dá para colocar Arnaldo Antunes num patamar normal. Aqui eu vou recitar mais um poema para vocês perceberem. Esse poema é uma coautoria com o Nando Reis, então tem coautorias aqui também. E aqui, diferente daquele, ele dá os pontos aqui. Então, aqui você percebe que não é aquela coisa de você ter que ir até o final sem reflexão. Apesar de também ter um pouco de não reflexão, porque aqui não está trabalhando muito com a lógica. Perfil é um fio. Perfil é o fim do objeto. O horizonte está deitado. O fim é o que está completo. Perfil é o que está de lado, o horizonte está distante, o fim fica em frente, perfil é o que está rente, o horizonte fica distante. Ali onde o céu se dobra, a água do mar transborda. O fim é o que não retorna, perfil é o que contorna, perfil é vazio, o fim é o que se transforma, enfim é o fim agora, perfil é o que encosta. O horizonte é uma crosta, a terra é uma bandeja, ali onde o mar despeja, perfil é um seio, o horizonte está no meio, o fim está perto, a casa acaba no teto, o filho acaba no neto, o fim é um feto, o horizonte é o fim da terra, ali onde o céu encerra, perfil é um rosto, o sol está posto. Que sensacional, não é? E assim, esse é muito dos poemas que traz essa ideia de, por exemplo, o horizonte está deitado, a casa acaba no teto, muitas dessas evidências simples assim, que é uma coisa meio infantil mesmo, né? Tartaruga por dentro é parede, ou quem já parou para pensar que dentro da boca é escuro. Também tem algumas coisas aqui que ele traz que é filho e filha são filhos no plural, no masculino. Mãe e pai são pais no plural, no masculino. Vô e avó são avós no feminino. São reflexões que você não terá e que aqui ele te dá esse exercício de fotografar o invisível. Arnaldo Antunes faz isso muito bem nesse livro As Coisas. Eu acho que é um livro, se você quiser começar a conhecer o Arnaldo poeticamente, não só o cara da música, esse é um livro perfeito para você começar. Afinal, é um livro que ele tem um marcadorzinho de texto aqui, mas dá para você matar rapidinho, não é? Menos de uma hora você devora isso aqui e revisita e revisita e revisita e cada vez fica mais gostoso. É sensacional esse livro, então fica aqui a indicação, se você não tem As Coisas, vá atrás desse livro, vale muito a pena, e vale muito a pena como exercício de poesia, de você entender o que é uma poesia. É sensacional, eu acho que a essência do poeta é este livro, Arnaldo Antunes, As Coisas, que é um livro musical também, depende muito de rítmica e depende muito da palavra. E não só é musical, para encerrar aqui,
aqui não só é musical no sentido de que eu tô falando que das palavras teriam um ritmo em si, mas porque algumas coisas aqui sim viraram músicas. Do próprio Arnaldo Antunes, né, como o Projeto Corpo lá, que ele tem aqui um poema que é O Corpo Existe Porque Foi Feito, é suficientemente opaco para que se possa vê-lo, daquele espetáculo de dança do Grupo Corpo. Então esse poema virou uma música também. Além do poema título aqui, As Coisas, foi musicado por ninguém mais, ninguém menos que Gilberto Gil. Só isso, né? As coisas têm peso, massa, volume. Calma aí, essa aqui eu vou ter que ler, mas eu vou ter que achar pra vocês. Além de As Coisas e além dessa música que o próprio Arnaldo musicou aqui, você tem também poemas que foram musicados por Jorge Benjor, como Dinheiro, que ele fala que dinheiro é um pedaço de papel, né? Mostrando aqui, olha, alguma coisa que você dá valor. E também Árvores, né? Que tem um verso maravilhoso que é: a árvore chove depois da chuva. Que verso lindo. E agora eu vou finalizar com a leitura de As Coisas pra vocês, que é a música que inclusive foi musicada pelo Gilberto Gil. Busque aí no YouTube, qualquer lugar, As Coisas com Gilberto Gil. E também o Arnaldo gravou essa música, As Coisas, também tem a versão do Arnaldo Antunes. Então, vamos terminar o vídeo assim, ó. As coisas têm peso, massa, volume, tamanho, tempo, forma, cor, posição, textura, duração, densidade, cheiro, valor, consistência, profundidade, contorno, temperatura, função, aparência, preço, destino, idade e sentido. As coisas não têm paz. Maravilhoso o livro aqui, é a nossa indicação de hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha gostado de ter essa tarde reflexiva aqui com a gente, espero que você tenha gostado de participar disso aqui, tá bom? Obrigado a todos vocês e até a próxima.